Após 86 dias preso, o ex-secretário de Turismo da capital, Ed Pereira, foi solto hoje à tarde por determinação do Superior Tribunal de Justiça. O ex-secretário estava preso preventivamente desde o dia 29 de maio no presídio da Agronômica em Florianópolis por suspeita de operar um esquema de desvio de verbas públicas da prefeitura que deveriam ser aplicadas em projetos sociais. Direto da nossa redação integrada, Paulo César traz mais detalhes para a gente. Boa noite para você, PC. Você acompanhou hoje, a saída do Ed e conta para a gente como foi e o que motivou a liberdade, dele agora. Oi, Sibeli, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, foi hoje à tarde, por volta de 3 horas da tarde, Ed Pereira deixou o presídio aqui do centro da capital. Ele saiu rapidamente, estava vestindo um moletom, estava chovendo na hora, então ele entrou em um veículo, não levou absolutamente nada do que tinha no interior da unidade penitenciária. Ele conseguiu, então, o direito a essa liminar por meio do Superior Tribunal de Justiça, diante da impetração por parte da defesa do pedido de liminar para a liberdade dele diante da possível utilização de provas de forma ilícitas por parte do judiciário diante da investigação, já que, segundo informações da defesa, essas informações que foram contidas no processo vinham relacionadas ao telefone celular de Ed Pereira e como precisaria acessar esse equipamento por meio de reconhecimento facial, ele não teria autorizado para o procedimento. Ed Pereira ficou aproximadamente quase 3 meses, preso e aí ganhou a liberdade hoje. Ele estava no presídio aguardando então uma decisão da justiça. Já havia tentado habeas corpus para ganhar a liberdade aqui no TJ, aqui em Santa Catarina, mas não tinha tido êxito. Então, com essa situação, ele fica em caráter liminar, responde ao processo em liberdade, mas não é uma decisão definitiva. Ed Pereira é acusado de incorporar uma situação suposta ação criminosa em Florianópolis, que detinha, então, o desvio de recursos públicos, segundo a Justiça, e que eram direcionados por meio de organizações não governamentais que executavam atividades vinculadas à Secretaria de Turismo, qual Ed Pereira era, então, o responsável pela pasta. Nesse processo, o irmão de Ed Pereira, o vereador Gui Pereira, também foi citado e o processo investigatório continua, Sibeli. PC, outra informação importante de hoje é a liminar que anula a cassação do mandato do vereador Maicon Costa. Explica isso para a gente. É uma decisão um pouco confusa em relação a Florianópolis. O vereador estava afastado desde março. Na realidade, ele foi cassado pelos vereadores e não poderia retornar ao caso porque também tem processos transitados em julgado, é o que alega a Câmara de Vereadores. E hoje, no STF, ele conseguiu o direito a retornar ao cargo de vereador. Ele chegou a comemorar nas mídias sociais essa conquista junto ao STF e disse que voltaria a trabalhar. No entanto, há também um impedimento para a eleição deste ano. Ele se registrou como candidato para as eleições, mas por conta desse processo transitado em julgado, um deles diz respeito à calúnia, ele não poderia concorrer, pois não alcançaria requisitos para chegar a ser candidato nas eleições deste ano. Agora, no final do dia, a Câmara de Vereadores emitiu nota dizendo que Maicon Costa não vai assumir o cargo por conta de não estar apto. E aí começa de novo uma discussão entre ele e o Poder Legislativo Municipal. Lembrando que a acusação e que levou à cassação de Maicon Costa na Câmara de Vereadores diz respeito a ele interferir enquanto estava de licença na função do suplente Sargento Matos, Sibeli. PC, e a gente tem mais informações hoje ou por hoje é isso? Não, tem sim. A Justiça tem trabalhado bastante, viu, Sibeli? Ali no Meio Oeste, em Rio das Antas, recentemente trouxemos a informação de uma ação da Justiça de Tangará, no Meio Oeste, que teria condenado, então, 16 pessoas, entre elas o vice-prefeito Selmir Bodanese, de Rio das Antas. O vice-prefeito teria sido acusado de participar e integrar um grupo que praticava a fura-filas. Nós conversamos na época, então, com o vice-prefeito e ele alegou que havia toda uma tendência por parte do juizado daquele município diante da decisão. Ele recorreu no período junto ao STJ e conquistou, então, a suspensão dos atos do judiciário em primeiro grau, alegando, então, ao judiciário lá em Brasília de que o juiz em primeiro grau teria parcialidade e também teria intervenção na condução do processo. Por isso, todas as decisões daquele juiz em primeiro grau estão suspensas, segundo o STJ, até o trâmite de todo o processo na questão judicial, e é Brasília que vai decidir o futuro. No entanto, então, Selmir Bodanese está livre do processo neste primeiro momento por meio de liminar concedida pelo STJ.